Você tem medo que seus dados pessoais possam ser usados de forma errada? Já imaginou o que poderia acontecer se todas as informações de declarações de imposto de renda que você fez desde 2005 tivessem à venda? Assim, para uma empresa comprar e usar essas informações como quiser, todos os dados sobre quanto você recebeu, de quem você recebeu, quais são os seus bens, suas dívidas, ou ainda todas as informações sobre onde você gasta o seu dinheiro e em que. Informações como essas são verdadeiros poços de petróleo. Até diria que elas valem mais do que dinheiro. Os dados armazenados ajudam a traçar um perfil sobre você, seu consumo, para influenciar suas compras e até o seu posicionamento político. Em certa medida, hoje isso já é possível com os cookies e informações que você opta por fornecer a aplicativos e sites. Tipo quando você responde teste, joguinho bobo na internet para descobrir qual o seu personagem de Friends preferido ou qual cantor de K-pop você seria. Bom, imagina se as empresas pudessem acessar todas as informações pessoais que estão no banco de dados do governo. Será que isso pode acontecer? Se você quer descobrir, assiste esse vídeo até o fim, porque agora o BDF explica o que está em jogo com a venda de duas das maiores empresas de tecnologia de informação do país, o Serpro e a Dataprev. Antes disso, aproveita para deixar o like aqui no vídeo, seguir nosso canal para receber as nossas notificações. No canal do Brasil de Fato aqui no YouTube, a gente já comentou sobre o processo de privatização de empresas que ganhou força no governo Bolsonaro. Assistência à lista de empresas na mira das privatizações estão os serviços oferecidos pelo Serpro, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Você já ouviu falar dele? O Serpro não é tão famoso como Eletrobras, Petrobras, mas foi criado há 56 anos com o intuito de modernizar e agilizar o processamento de dados do governo brasileiro. É a empresa nacional que desenvolve os grandes sistemas de tecnologia da administração pública. Foi ela quem criou, por exemplo, a CNH Digital, carteira de motorista. Só foi possível porque é o Serpro que armazena todos os dados dos veículos do Brasil, dos condutores e dos proprietários. Mas vai muito além de trânsito. O Serpro possui todas as informações fiscais dos brasileiros. Nos bancos de dados estão dados de 30 milhões de declarações anuais de imposto de renda e toda a movimentação das empresas do país. A tecnologia é tão bem desenvolvida que os sistemas inteligentes são construídos para identificar desvios no padrão de contabilidade de empresas privadas. Por exemplo, a estatal ainda acumula informações sobre toda a mercadoria importada ou exportada, atividade de navio nos portos brasileiros, movimentação das contas públicas do governo federal, registros sobre pagamento de salário de mais de 4 milhões de funcionários federais. Em termos financeiros, o Serpro obteve um lucro de 457 milhões de reais em 2018. Superou em vendas empresas como o Google, o que a faz ser a terceira maior do setor no Brasil, atrás só da HP e da IBM. E é por isso que ela é considerada líder no setor de TI. Quem é da opinião que estatal não funciona bem, vai se surpreender. O Serpro é a maior empresa pública de tecnologia de toda a América Latina. Com crescimento de 273% em relação a 2017, foi considerada a melhor empresa do setor da indústria digital pelo prêmio Melhores e Maiores 2019. Não é à toa que os 4 mil sistemas administrados por ela estariam na mira de gigantes como Google, IBM, Microsoft e Amazon. Nesse mesmo prêmio, em segundo lugar, ficou a Dataprev, outra empresa estatal nacional. Já havia ganhado o primeiro lugar em outros 4 anos e é sobre a importância dessa empresa que eu vou falar agora. Bom, assim como o nome já sugere, a Dataprev é a empresa responsável pelos dados das aposentadorias da população brasileira. Por meio dos CNIs, também conhecidos como extratos previdenciários, ela armazena informações trabalhistas e previdenciárias dos brasileiros. Pelo CNIS Rural, por exemplo, ela também guarda informações detalhadas sobre indígenas brasileiros, como a etnia, as características, a localidade das tribos. Ou seja, essa empresa possui informações de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. E também armazena os dados das empresas que descontam as contribuições previdenciárias. Ela é quem processa o pagamento de todos os benefícios de seguridade social, como o seguro-desemprego. Lá ficam armazenados dados como empréstimos consignados, históricos de locais por onde trabalhadores como eu e você passamos, dados referentes a impostos pagos pela população,
Resumindo, isso significa que tanto o SERPRO quanto a Dataprev concentram informações sobre quem a gente é, o que a gente faz, há quanto tempo, de quem a gente recebe dinheiro, quanto e onde a gente escolhe gastar esse dinheiro. E aí você me pergunta, mas se o dado já está sendo armazenado, por que só agora a gente está correndo risco? A principal questão em relação aos nossos dados pessoais diz respeito aos fins do armazenamento desses dados. Ou seja, o problema com a venda dessas empresas está no uso que vai ser feito dessas informações. Quando essas informações continuam em propriedade do Estado brasileiro, os dados são utilizados para questões burocráticas, processamento de multa, liberação de um benefício previdenciário, conforme os dados que você indicou, que indicam seu tempo de contribuição, por exemplo, ou para questão de segurança, como o caso dos dados armazenados pelas secretarias de segurança pública dos vários estados brasileiros. É por causa desse banco de dados que é possível comprovar o seu vínculo trabalhista, quantos anos você contribuiu para sua aposentadoria, mas esse não é o mesmo interesse de empresas que desenvolvem estratégias lucrativas a partir das informações que armazenam sobre você e o seu modo de vida. Não é à toa que grandes redes farmacêuticas, seguradoras e convênios médicos estão interessados nesses dados. Vamos ver na prática? Vamos supor que você foi afastado do seu trabalho por uma condição médica, estresse ou qualquer outro problema de saúde, por exemplo. Essas informações são processadas pelo INSS, que está vinculado à Dataprev. No dia seguinte, você decidiu contratar um plano de saúde qualquer. Então, esse plano que tem acesso a essas informações te cobra valores mais altos, impõe uma carência mais restrita por causa do seu histórico médico, ao qual ele tem acesso. Isso é uma das coisas que facilmente pode acontecer. Um outro problema está no fato de que uma grande parte dessas empresas que deseja ter acesso a esses dados pertence a outros países, não são brasileiras. Hoje, informações sobre governos e populações são usadas das mais distintas maneiras, até para influenciar a decisão política de forma indireta, conforme o interesse dessas empresas e dos países aos quais elas são vinculadas. A importância desses dados é exemplificada nas perseguições de ativistas digitais, como o Julian Assange, do Wikileaks, e Ola Bini, que foram presos por divulgarem o uso indiscriminado de dados sigilosos de diferentes nações por países como os Estados Unidos. Aqui no canal nós já comentamos sobre isso. Depois que forem vendidas, o governo brasileiro não terá mais a mesma influência sobre a proteção desses dados. Ou seja, privatizar essas empresas coloca em risco a segurança dos brasileiros. Outro problema é a possibilidade de crescer a quantidade de golpes e fraudes de diversos tipos. Um exemplo comum seria o aumento na falsificação de passaportes. É o SERPRO, a empresa responsável pelo fornecimento desse documento, também responsável pelo fornecimento do CPF. Apesar de todos esses riscos, tanto o Dataprev quanto o SERPRO já estão enfrentando um processo de desmonte que costuma anteceder a privatização, como a gente já explicou aqui no canal. Isso inclui a demissão de centenas de trabalhadores. E as duas empresas já estão na lista de empresas a serem privatizadas do governo federal. Para acompanhar os desdobramentos da privatização dessas duas empresas de tecnologia, continue acompanhando o Brasil de Fato. Eu te vejo por aqui. Até lá!